Estamos de volta e a gente começa as informações de segurança pública falando mais uma vez sobre o grave acidente que aconteceu no início desta semana com um ônibus da empresa Unesul. Até agora, 6 pessoas foram mortas, mas muitas pessoas seguem internadas. A gente vai mostrar para você algumas imagens registradas pela Web TV do acidente que aconteceu na cidade de Glorinha, próxima a Porto Alegre. 5 pessoas morreram no local e uma a caminho do hospital. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, o veículo tombou na rodovia que liga o município a Gravataí, na ERS 030. O trecho possui muitas curvas, o que exige atenção especial dos motoristas. Pelo menos 20 feridos foram encaminhados ao hospital da cidade. A gente chegou aqui, estava uma cena bem deprimível, várias pessoas mutiladas. Infelizmente era uma cena bem forte, cinemática grave. Corpo de bombeiros ainda estavam no local para liberar a retirada das vítimas. Né? Infelizmente foi um acontecido muito forte para nós. Tinha uma criança de colo, né? Foi levada imediato para o hospital, aparentemente sem grandes ferimentos. Né? Infelizmente a mãe foi a óbito, né? Mas a criança foi levada e encaminhada ao hospital. Como o ônibus fazia paradas, não há informações sobre o número exato de pessoas no veículo. O tacógrafo do veículo da Unesul mostrou que no momento do acidente o motorista viajava em velocidade em torno de 115 a 120 km por hora, sendo que o trecho permitia a velocidade apenas de 60 km por hora. Imagens da Web TV afirmam a informação, já que passageiros do ônibus que sofreram ferimentos leves relataram que o motorista estava em alta velocidade, chegando a ficar inclinado nas curvas. Eu viajo pelo trecho seguido aí e sei o que é o normal aqui, estava acima da velocidade normal. E nessa última aqui, pelo que dizem os moradores que estavam aqui, a última parte ele fez em 2 rodas aqui, foi onde ele tombou. Ele tentou corrigir e não conseguiu e tombou aqui. Aí eu me dei por conta ali, já estava tombado, caído nós, do lado esquerdo, caindo por cima do pessoal do lado direito ali. Então quem estava por cima foi tentando sair ali, quem ainda conseguia sair, a gente foi saindo, o rapaz saindo na frente, a gente tirou um senhor que também estava tentando sair pisando em cima dos feridos. Saí pela saída de emergência, alguns saíram pela frente do ônibus que estourou o para-brisa e quem conseguiu sair a gente foi ajudando, ou foram saíram por conta e o pessoal que estava mais grave ali, a gente esperou o socorro chegar. Foi logo em seguida, começou a chegar socorro de toda parte. É filme de terror, cenas que tu vê em Walking Dead, filme de terror mesmo isso aí. Não dá para acreditar. Eu vi um rapaz saindo pela frente do ônibus sozinho, depois de uns 10 minutos que o acidente tinha ocorrido, ele saindo sozinho com o braço dilacerado. Incrível. No primeiro instante foi bem de desespero, assim, né? O pessoal no primeiro instante que tombou o ônibus ali, fica bem apavorado, daí a gente conseguiu sair pela janelinha de cima ali. E depois eu saí e me distanciei um pouco e vi o pessoal sair bastante pelo vidro da frente ali. Assim como eu vi o pessoal bem machucado embaixo. Assim. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para prestar depoimento à polícia. O nome de 21 pacientes foi divulgado pelo Hospital Dom João Becker, de Gravataí, e já está disponível na internet. E na manhã de quarta-feira, 2 homens armados tentaram assaltar uma ótica em Santo Ângelo, porém a tentativa foi frustrada. Segundo uma das funcionárias da ótica, os homens chegaram armados avisando o assalto. Neste momento, a funcionária teria se abaixado para acionar o botão de segurança do estabelecimento. Desconfiando da atitude, os 2 acabaram fugindo sem levar nada. As câmeras de monitoramento captaram as imagens. Eles estavam de cara limpa e teriam chegado em um veículo Celta vermelho que acabou sendo abandonado nas proximidades do estabelecimento. Na fuga, eles usaram um Palio verde. A polícia segue fazendo buscas na região e acredita que mais pessoas estejam envolvidas na tentativa de assalto. E na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal concedeu uma coletiva à imprensa para apresentar os resultados, um relatório do ano de 2014. A gente mostra para você agora. E os resultados propriamente ditos, né? Então nós temos, a título de conhecimento e para ter um acompanhamento e uma noção melhor desses resultados, não adianta eu pegar o resultado de 2014 e dizer que ele foi bom porque ele foi bom. Não, a gente tem que dizer que foi bom ou foi ruim e por que foi bom ou por que foi ruim.
Bom, nós temos ali então a estatística dos últimos 5 anos, onde demonstra, né, vocês podem observar o número de acidentes, o número de feridos leves, feridos graves e mortos, né? Então dá para nós observar, de certa forma, um crescimento na mortalidade do ano passado para esse ano. No entanto, se nós olhar para os últimos 5 anos, a gente observa que esse patamar tem mais ou menos se mantido. O que faz a Polícia Rodoviária Federal, né? Nós temos a resolução 2 de 2009 da ONU, que estabelece então a década de ação pela segurança no trânsito, e ela compreende o período de 2011 a 2020. No entanto, os dados para se partir, né, o ponto principal, ele inicia em 2010. Então nós temos em 2010 uma determinada frota, né, e é natural que isso a cada ano cresça. Então você já pode acompanhar também embaixo aí o crescimento da frota nacional e que ela é levada em consideração para o cálculo da taxa de acidentalidade e mortalidade no território nacional. Em cima desses números, nós temos aqui então que a delegacia nesse período de 2010 a 2014, nós temos aí uma taxa de redução de acidente na ordem de 23%. Né? Quer dizer, nós temos uma média muito boa, e a tendência, se nós continuarmos com esses números, é que a gente chegue no final da década de ação realmente com o nosso papel cumprido, que é ter conseguido reduzir em 50% o número de mortos de acidentes no trânsito. Se nós projetarmos isso até 2020, a gente vai chegar lá, se Deus quiser, e com uma determinada margem, inclusive, superando essa expectativa. A gente sempre disse que essa meta é uma meta difícil, é uma meta audaciosa, mas que com trabalho e com planejamento é possível ser atingido. Muito embora, é claro que vocês saibam, né, que não depende só da Polícia Rodoviária Federal, não depende só dos órgãos de segurança, depende muito da nossa sociedade, do nosso motorista, para que realmente a gente consiga atingir esses objetivos. A gente sabe também, né, e a gente tem falado isso de forma permanente, que grande parte dos acidentes, e essa grande parte, quando eu falo isso em 90%, eles têm como causa o fator comportamental. Então, se o ser humano realmente partir para uma direção defensiva, dirigir com responsabilidade, certamente nós vamos chegar no final dessa década com os números bastante positivos. As causas desses acidentes, né, vocês podem acompanhar aí na nossa planilha, que eles têm, grande parte deles tem a questão humana como fator contribuinte, né? Então é interessante que a gente mais uma vez relembre isso para a nossa sociedade, que está muito mais na mão deles. É claro que depende do nosso trabalho, a gente está fazendo esse trabalho de forma intensiva, mas depende bastante do motorista para que a gente tenha números positivos, né? Na verdade, nós, quando eu falo nós, é a sociedade. O grande beneficiado com os números positivos é a sociedade. Então nós temos aí as principais causas de acidente, né? Onde a falta de atenção ela causou 186 acidentes e matou 14 pessoas. A ingestão de álcool ainda vem, no nosso caso aqui, como o segundo fator contribuinte na causa de mortes no ano de 2014. É um trabalho que a PRF tem feito de forma incisiva, o combate à alcoolemia. Nós temos outras causas, 12 pessoas mortas com 76 acidentes. Velocidade incompatível, se nós for olhar as estatísticas anteriores, era o top, a principal causa, ela já está lá na 4ª causa esse ano. Em razão de quê? Em razão do trabalho, por exemplo, da Operação Hermes e do combate a esse tipo de conduta, né? A ultrapassagem indevida, ela teve 36 acidentes e 9 pessoas mortas, né? Quando a gente fala em ultrapassagem, a gente sempre comenta que a causa ou as consequências de um acidente que resultou de uma ultrapassagem indevida, ele normalmente traz sequelas bastante significativas, né? Que é pessoas feridas de forma grave ou óbito. Então dá para a gente observar que dos 91 acidentes, dos 36 acidentes que a gente teve por ultrapassagem, restaram 9 pessoas mortas. E na velocidade, por exemplo, que teve 91 acidentes,
também teve 9 pessoas mortas. Não quer dizer que a velocidade não esteja também na nossa mira, mas digamos, a ultrapassagem, ela está sendo combatida de forma bastante veemente, e essa também é uma razão da alteração, né, na legislação que estabeleceu a alteração das penas para esse tipo de infração. E outras causas que vocês também observam na sequência aí, certo? Nós temos aqui, por exemplo, nessa planilha, os resultados rodovia por rodovia, o QESC fez esse trabalho, aonde demonstra o nosso índice, o percentual de acidente em cada rodovia e dividido ainda por área urbana e área rural. Tá? Nós temos aqui em Ijuí um particular, nós temos um elevado índice de acidente na área urbana de Ijuí, o que de certa forma detém muito tempo o nosso policial em trabalho nas proximidades de Ijuí. Isso acaba fazendo com que a gente não tenha muita possibilidade de deslocar para uma rodovia mais longe, por exemplo. Isso acaba afetando o nosso trabalho. E o Comando Regional dos Bombeiros de Ijuí recebeu um reforço no efetivo nesta semana. Foram oficializados 2 capitães que já estão trabalhando em prol do 12º Comando sob a coordenação do agora Major Clayton Fernando Marmit. A TV Ijuí ouviu o capitão Silvano Oliveira Rodrigues, que falou sobre a expectativa com a nova função. As expectativas são muitas, a gente sabe que tem um longo trabalho pela frente, a gente ficou uma perspectiva muito positiva dos profissionais, os colegas, o comandante também nos recepcionou de uma maneira muito boa e desenvolveu um grande trabalho. Venho de Porto Alegre, a gente fez um curso de formação que durou 2 anos, veio direto para Ijuí. Como capitão é o primeiro trabalho aqui em Ijuí, mas incluí no Corpo de Bombeiros como soldado, trabalhei em Santo Ângelo, depois fiz o curso de sargento, trabalhei em Porto Alegre e tive uma passagem também para o Caxias do Sul. Quem também chegou recentemente foi o capitão Márcio Miller Batista. Ele falou sobre os projetos para 2015. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço que os senhores estão nos dando, né? E dizer do contentamento, da alegria de ter sido lotado em Ijuí. Uma cidade próspera, boa para se viver, com a minha família, que eu pretendo trazer, e também trabalhar no CRB de Ijuí, que é reconhecido em nível estadual, se destaca pela qualidade do serviço que presta e pelo efetivo, pela qualidade de seus profissionais. Eu me formei em 2010, sou formado em Direito, né? Ingressei no Corpo de Bombeiros já em 2003, como soldado também, tive uma trajetória em Carazinho e Passo Fundo, e agora estamos aqui para também contribuir, colaborar com a comunidade da região. Bom, em 2015 temos um ano cheio de trabalho pela frente, sempre com foco na operacionalidade, no melhor servir a comunidade, né? Buscar melhoria da prestação do serviço operacional, isso desde a formação da qualificação do profissional, trabalhando também enfim, o nosso foco, a nossa meta é cada vez melhorar o atendimento e aproximar esse vínculo que temos com a comunidade. E completando cerca de 3 meses em Ijuí, o Major Clayton Marmit falou sobre a importância da chegada dos 2 novos capitães ao Corpo de Bombeiros de Ijuí. Para o 12º Comando Regional é muito importante a chegada de mais 2 oficiais qualificados, estão vindo após 2 anos de curso na Academia de Polícia Militar e depois mais 6 meses de especialização na área de bombeiros. Então é um reforço importante para a nossa região. O capitão Silvano chefiará a seção de prevenção de incêndios, que está passando por uma série de transformações, novas leis, fruto ainda da questão da Boate-Kiss. Então, ele vai chefiar a seção, vai trazer boas práticas que ele trouxe do curso, e além daquelas que a gente está trazendo do 6º Comando Regional de Bombeiros, ele traz da sua unidade de origem, assim como o capitão Batista, que também vem juntamente com mais 24 formandos dessa turma, está vindo da região de Passo Fundo, também vai trazer as experiências que ele tem ao longo da sua carreira. Aqui o capitão Batista desempenhará a função de chefe de Estado-Maior, vai participar da administração
do setor de comando do Comando Regional, que abrange 60 municípios da nossa região. Nós temos 8 destacamentos, então ele vai desempenhar essa atividade. Foi uma turma de 100 formandos, novos capitães para o nosso estado, sendo que desses 24 são na área de Corpo de Bombeiros e os demais estão na área da Brigada Militar no setor de policiamento. O Major comentou ainda sobre a recente decisão do governo estadual em suspender nomeações, pelo menos pelos próximos meses. Para nós causa um pouco de prejuízo, porque nós contávamos já com a presença desses formandos já no segundo semestre, mas infelizmente essa expectativa permanece, mas ela vai ser adiada um pouco, ainda mais que nós temos a expectativa de termos a primeira turma de formação de soldados dentro da área do 12º Comando Regional na cidade de Cruz Alta, que já está com suas estruturas físicas bem adiantadas. Então vai ser uma inovação dentro da nossa área e em breve nós teremos mais uma turma de formandos na nossa região. O Major também fala sobre as expectativas para 2015 com o novo cargo. Bom, para nós é uma grande satisfação estar à frente do comando do 12º Comando Regional de Bombeiros, que abrange os 60 municípios da nossa região. Nós temos a perspectiva de um curso de formação de soldados, primeira turma, e nós também temos a perspectiva de uma nova edificação, novas instalações para o Corpo de Bombeiros, que já não atende mais a nossa demanda, conforme a região está aumentando, nós estamos aumentando o número de viaturas, recursos, equipamentos, entre outros. É destacar que os recursos humanos daqui da nossa região são muito qualificados, então nós temos bastante equipamentos, viaturas em boas condições e o efetivo está pronto para atender a nossa comunidade. Com essas informações, o Jornal das 6 dessa sexta-feira acaba por aqui, mas você pode rever nosso jornal acessando o site que aparece na tela, www.tvjuí.com. Um ótimo final de semana para você e até terça-feira.